Pedrinho Lino estava comigo esses dias, a gente falou bastante da 38ª rodada, a gente vai destacar aqui os principais jogos, os 10 são amanhã, finaliza o Campeonato Brasileiro e tem um troca logo depois, de 3 horas de duração, e depois do troca tem uma seleção especial ainda. Pedrinho, o que se destaca dessa última rodada aí? Tem os jogos importantes, né? O Cruzeiro brigando para não cair, o Fluminense e o Botafogo brigando por uma vaga na Sul-Americana. Santos e Flamengo não vale muita coisa, vale a vice-liderança para o Santos e o duelo dos Jorges, né? O Sampaoli contra o Jesus. Eu acho que esses jogos que você falou são os mais importantes, né? O duelo de os maiores treinadores na atualidade dentro do Brasil, Santos e Flamengo, mesmo sem valer nada. A briga do Cruzeiro para fugir do rebaixamento, o jogo do Ceará também. Sim, Botafogo e Ceará. Que interfere diretamente. Fluminense e Botafogo lutando por uma vaga ainda, né, na Sul-Americana. E o Vasco, acho que para bater o recorde de público, né? Teve adesão em massa de sócios. Acho que são os jogos mais importantes da rodada. Essa é uma história bonita do final do campeonato, né, Lino? O Vasco, a torcida abraçando o Vasco, batendo recorde de sócio-torcedor, lotando o São Januário, o Maracanã. A gente escolhe o lado da vida que a gente quer ficar, né? E se você começar... Tô dando tchau pro Tchau, gente. PC, até a próxima. Pra rapaziada que tá passando ali. O Bruno Fonseca. A gente escolhe o lado da vida que a gente quer ficar e o Brasileirão desse ano contou várias histórias muito legais. Uma das histórias para marcar o Brasileirão é essa história do Vasco, da torcida do Vasco. O Pedrinho estava ainda há pouco recebendo um informe da quantidade de sócios do Vasco. Está batendo em quanto, Pedrinho? 160 ou 170 mil. Entre 160 e 170 mil. O Vasco tem uma expectativa de chegar a 50. Daqui a pouco já se viu se aproximando de 100, já está em 150, está prometendo ir a 200. Isso. Vai lotar o Maracanã amanhã para um time que está na 13ª posição do Brasileiro, lutando por nada, porque já está garantido em Sul-Americana. Caramba, é uma história sensacional. Jogando contra a Chape, está rebaixada já, né? O Atlético Paranaense segurando o Campeonato Brasileiro até o final. A bela campanha que o Goiás fez. Num dado momento, o Bahia fazia uma campanha espetacular. Enfim, a gente tem um monte de história legal. O Santos do Sampaoli trazendo inovações e o Flamengo do Jorge Jesus superando ainda mais. O Campeonato Brasileiro tem coisas boas. A nota triste, eu acho, desse final de campeonato é, de novo, um jogo com torcida única, outra vez por medo de confusão das autoridades. Rodrigão, esse é um ponto que a gente debate pouco, mas é muito importante. Eu estava até no carro vindo para cá e ouvindo a rádio e eu fiquei preso nessa situação, porque já passei por momentos difíceis e eu fiquei imaginando as vezes que eu perdia jogos fora do Rio de Janeiro, quando jogava pelo Rio de Janeiro ou pelo Palmeiras, enfim, fora do estado que eu jogava. Uhum. E eu, quando eu chegava, eu tinha que ser escoltado por policial, como se eu fosse um marginal. Isso é inadmissível. O que a gente está esperando? O que o poder público está esperando? Um jogador reagir no aeroporto, um torcedor e tomar uma facada ou outra coisa pior, para aí sim ter uma intervenção? Acabou isso, gente. Acabou. Vai ter uma tragédia para a gente trabalhar em cima da tragédia? Não pode mais, isso é um esporte. Por mais que haja paixão, que haja emoção, é um esporte. Se perde, se ganha. Você quer reivindicar, vai no estádio, cobra, né? Vira a faixa de cabeça para baixo. Agora, ameaçar jogadores de morte, como os jogadores do Cruzeiro têm sido ameaçados, né? Nada justifica isso. Então, assim, tem que tomar uma providência mais do que depressa. O Cruzeiro, quando desembarcou, voltando da derrota para o Grêmio por 2-0, a gente mostrou aqui, saiu pelo Terminal 3, ali do aeroporto em Minas, que é um terminal emergencial, porque o time saiu ali sem trombar com a torcida e tal. Mas e esse lance da torcida única, Pedrinho? O que você acha que isso resolve alguma coisa? Em certos momentos, eu não concordo, mas em certos momentos são necessários. Se a polícia rastreou que existe a possibilidade de confronto, infelizmente tem que ser tomada alguma decisão. Se a polícia não intervém e deixa as duas torcidas e tem confusão, tem morte, o que a gente faz? Não é o ideal. O ideal é o espetáculo com as duas torcidas. Esse é o legal. Só que, assim, a gente tem educação para isso, a gente entende que é um esporte. Até quando a gente vai ficar se matando, brigando por causa de resultado? A paixão ela tem que sempre prevalecer, mas com limite, né? É que nem no colégio, né, Lino? Os poucos, o muito que entende, paga pelo pouco que não entende, que é um esporte, como disse. Às vezes alguém faz uma besteira na sala, ó, se ninguém se acusar, a turma toda vai ficar aqui de castigo.
Aí uma pequena parcela da torcida que vai criar confusão acaba atrapalhando uma grande parcela que queria o estádio ver o time. A situação é bem complexa, é bom contextualizar. Na sexta-feira, o Cruzeiro entrou com uma medida no STJD, isso de quinta para sexta, solicitando o jogo com torcida única. O STJD disse que não faria isso e sugeria ao Cruzeiro que, se fosse o caso, fizesse o jogo com portões fechados. O Cruzeiro não aceitou e a torcida do adversário no campo estava mantida. O Ministério Público entrou com um pedido junto a uma juíza, Justiça Comum, em Belo Horizonte, e a juíza deu a liminar proibindo a presença da torcida visitante no estádio, portanto, a torcida do Palmeiras, que obviamente teria adesão de torcedores do Cruzeiro no estádio, lotaria a sua parte, não poderá estar presente. Você evita confusões com isso? Não sei. Talvez você só transfira o local das confusões, né? Talvez fosse mais inteligente você monitorar esses torcedores e estar muito mais próximo deles, já que eles estarão no estádio. É uma tese. Fora do estádio teremos algum problema? Tomara que não. A torcida do Cruzeiro vai se ver impelida a fazer alguma coisa? Terá alguma reação, como disse o Pedrinho, violenta com relação aos jogadores, à direção, comissão técnica? Não sei também. Duvido. Mas que ação, que medida a justiça poderia tomar às vésperas de uma partida para evitar isso? Será que evita, Rodrigo? Então, a interrogação que fica é essa. O problema é abrir um precedente para isso o tempo todo. Semana passada, a gente já viu o Flamengo contra o Palmeiras, foi torcida única do Palmeiras. Sim. Agora o Palmeiras está passando pelo que o Flamengo passou semana passada. São Paulo acontece isso. Eu acho que quando você tem uma situação extrema em que você não consegue conviver, em que você foi posto à prova e você não correspondeu a essa prova, ou seja, a torcida extrapolou num jogo anterior, num momento anterior, e você pune essa torcida, eu até compreendo. Como medida preventiva, eu acho polêmico. Quem garante que isso aí vai acontecer? Quem garante que não será o contrário? Se a gente não souber coabitar espaços esportivos, a gente vai coabitar o quê nesse país? Se a gente não tiver uma polícia, se a gente não tiver estrutura pública para poder conter esse tipo de situação, a gente vai conter o que mais nesse país? A gente vai se render a tudo, à violência, vai ficar trancado dentro de casa, não vai conseguir circular no teu bairro à noite, você não vai conseguir visitar um amigo na parte da noite, você não vai mais a uma boate, não vai mais a um show, porque pode acontecer alguma coisa. Isso para uma sociedade é um perigo, é uma concessão que a gente não deveria estar fazendo, mas está fazendo por medo. Uma juíza decidiu isso, a torcida do Palmeiras não pode ir. Segunda vez em 2 semanas. E isso vai se repetir, daqui a pouco vai virar modus operandi, daqui a pouco a gente não vai conseguir coabitar, conviver. Será que isso realmente resolve? Esse jogo é melhor não, Pedrinho, é melhor botar uma torcida só, porque esses times aqui estão brigando pela mesma coisa. O problema é virar uma, entre aspas, moda isso. Ou aí, então né? faz o que fez o Flamengo. A torcida do Avaí não vai mesmo, vende tudo aí. É, porque eles alegaram que poderia ter a torcida do Atlético Paranaense fazer parte do Atlético Mineiro fazer parte da torcida do Palmeiras e incitar algum tipo de violência caso o Cruzeiro caia. Né? Então, assim, é difícil a gente falar. O que o Lino falou foi perfeito, né? E esse é o mundo que a gente espera. Só que a gente vai arriscar também para uma última rodada do campeonato? Eu acho que isso não deve ser a regra durante a competição. Eu acho que tem que ter um rastreamento dessas pessoas que estão praticamente excitando e provocando uma violência ou algo muito mais grave que isso. Rastrear e banir dos estádios, que eu acho que dá para fazer isso. Agora, mas fugir deles, Pedrinho? Não é questão de fugir, é questão de um jogo específico muito, muito sério que está valendo o rebaixamento de um clube que nunca foi rebaixado, e eu passei por isso, eu vi de perto essa emoção do torcedor. Então, assim, é um risco grande, na minha opinião. Não é o correto a gente esconder as pessoas de bem, porque porque corre o risco de ter algo grave, mas quem é que vai arriscar nesse momento tão sério que vários áudios vazaram de torcedores ameaçando jogadores, gestores do Cruzeiro de morte? Então, assim, é difícil de opinar. Mas isso não é a torcida do Palmeiras, isso é do Cruzeiro. Do Cruzeiro, do Cruzeiro. Então não vai deixar do Cruzeiro entrar no estádio também? Estádio, complexo, portão fechado? Complexo. É uma loucura isso. A gente está cedendo demais, a gente como sociedade está cedendo. Uma juíza decidiu isso. A justiça está tentando nos proteger de nós mesmos. A gente não é capaz de coabitar partida de futebol, gente. Não precisa nem coabitar. Semana passada, no jogo de torcida única do Palmeiras, a torcida palmeirense ficou brava, voou cadeira dentro do estádio. Não precisa nem ter 2 torcidas
Pra rolar um descompasso ali e eu até já falei acontecer alguma aqui, coisa já até fora do falei roteiro. Né? em outros programas, foi aqui mesmo, que o estádio de futebol, ele virou um desabafo da sociedade. Todos os problemas que as pessoas têm nas suas vidas pessoais, elas extravasam dentro do futebol. Elas acham que pode tudo, que pode ofender o jogador até o fim da vida porque o cara tem um salário alto, elas acham que pode pegar a cadeira e não acontece nada. Pode ser racista, acha que Tu acha que pode tudo. Futebol virou um lugar que pode tudo. Bom, feito esse prólogo e registrado aqui o ponto de vista do Pedrinho, do Lino,